Boa noite, irmãos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Sabemos da responsabilidade e por isso nós sempre contamos com as bênçãos do Senhor. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Salmos 139. Salmos 139. Creio que todos já acharam. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu as contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódios implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se há em mim, em minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos estar orando mais uma vez, irmãos? Deus eterno, Pai maravilhoso, Tu és o Deus tão grande, ó Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que sempre existiu, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. O Deus que está acima dos céus, o Deus que está acima de toda a criação, acima de todos nós, ó Pai, o Deus que transcende tudo. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu também és um Deus imanente, um Deus que se faz um Deus de perto, o Deus que mandou o Seu Filho para nos dar a vida e nos permite conhecer o Senhor, ó Pai. Por isso nós louvamos o Teu santo nome e viemos humildemente em Sua presença rogar ao Senhor que fale em nossos corações, Senhor. Fale conosco essa noite, ó Pai. Em Teu nome que nós oramos, rogamos que seja feita a Sua vontade. Amém. Bom, nós temos estudado no Portinari os atributos de Deus, o ser de Deus, as Suas obras. E é muito importante nós conhecer o nosso Deus,
nós sabemos que Ele é um Deus transcendente, um Deus que está acima de toda a criação. E nós somente podemos conhecer a Ele aquilo que Ele permite conhecer. A realidade é que nós somos criaturas finitas. E o ser finito não pode compreender aquilo que é infinito. Está além do nosso alcance, está além da nossa mente. Mas aquilo que Deus Ele permite conhecer, nós devemos buscar a conhecer. O povo que conhece o seu Deus, ele é forte. É o que nos diz Daniel. Oséias também nos diz a mesma coisa, que nós possamos conhecer a Deus, conheçamos a Deus e prossigamos, ou seja, esforcemos-nos por conhecer a Deus. Nós estudamos que Deus ele é um Deus imutável, ou seja, Ele não muda. Nós somos acostumados com aquilo que muda, porque nós somos homens e nós sempre mudamos. A realidade é que nós nem sequer podemos confiar no nosso próximo, mas não é assim com o nosso Deus. Aquilo que Deus falou, Ele estabeleceu para sempre. A sua palavra é verdade e Ele não muda nisso. Por mais que o mundo mude, por mais que as pessoas mudem, por mais que, o mundo trabalha contra as coisas de Deus e muda a ideologia e muda tudo, mas aquilo que a palavra estabeleceu como certo, sempre vai ser certo. Aquilo que a palavra de Deus estabeleceu como errado, sempre vai ser errado. Como é bom, irmãos, nós poder confiar num Deus que é imutável. Se Ele nos diz que a pessoa que se arrepende e confessa os pecados a Jesus, ele é salvo para sempre, nós podemos ter toda certeza e convicção que nós somos salvos para sempre. Porque Ele não muda na sua palavra, Ele não muda nas suas promessas. Nós cantamos, o Deus de Abraão, louvai. Nós estamos aqui porque a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. E então nós, gentios, conhecemos a Deus. E nesses salmos ele trata 3 atributos de Deus. É importante nós saber o contexto para nós entender melhor. Nós sabemos que quem escreveu esses salmos foi Davi. É uma oração de Davi e também uma música. Nós sabemos que esse é um hino. Ele está aqui em Salmos, mas também é uma oração. E Davi ele faz essa oração a Deus quando ele estava sendo perseguido. Muitos acreditam que quem estava perseguindo ele eram os filisteus. Eles queriam arrumar guerras contra o salmista, contra Davi. Então eles começam a falar mal dele, lançar injúrias contra ele, com a intenção de provocar uma guerra. E o salmista então ele ora a Deus e ele confia na onisciência de Deus, sabendo que Deus ele conhecia e sabia tudo o que havia em seu coração. Então ele poderia descansar em Deus. Ele faz essa oração também confiando na onipresença de Deus. Por mais que ele estava sendo perseguido, por mais que eles queriam guerrear contra ele, ele podia confiar no Deus que estava junto a ele. E esse Deus não somente ele é onipresente, como ele também é onipotente. Então ele podia descansar no poder de Deus. Então nós vemos nesses salmos 3 atributos: onisciência, onipresença e onipotência. São todos atributos exclusivos de Deus. São atributos exclusivos, atributos incomunicáveis de Deus, que o homem não pode ter, nem mesmo quando estiver na glória com Deus. Nós podemos então ver o quão é bom nós conhecer a Deus. Por isso que nós falamos, aquilo que Deus permite nós conhecer, nós devemos esforçar por conhecer. Por isso o salmista ele podia descansar em Deus, porque ele conhecia o Deus dele, conhecia os atributos de Deus. Então, nós tendo isso em mente, nós podemos então começar o texto. Ele diz no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Essa palavra aqui, sondar, ela quer dizer vasculhar, examinar, trazer para fora aquilo que está dentro. Deus, Ele traz para fora e fala, Deus, Tu traz para fora tudo o que há em mim. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo o que está em mim. Eu sou como um livro aberto diante do Senhor. Tu me sondas e me conhece. Olha a forma que ele fala, Tu me sondas, ele traz para ele mesmo. E nós devemos fazer a mesma coisa com todo esse salmo aqui. Saber que Deus, Ele conhece a cada um de nós.
Ele conhece até mesmo o nosso íntimo, tudo aquilo que está dentro de nós, Ele conhece, Ele examina, Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você, tudo de nós aqui. Ele sabe toda a nossa rotina, as coisas triviais da vida, por isso então que Ele fala: sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Ou seja, Deus Ele é onisciente. Alguém aqui sabe quantas vezes você se assentou e levantou durante o dia de hoje? Não, ninguém sabe. Mas Deus, Ele sabe tudo, a nossa rotina, as coisas que nós fazemos no automático. Quantas vezes eu levanto o meu braço, quantas vezes eu abaixo o meu braço, quantas vezes eu me assento, quantas vezes eu me levanto. Toda a minha rotina, a coisa que é trivial, Ele sabe tudo e Ele examina tudo. Está tudo registrado por Deus. Quantas vezes nós piscamos nosso olho, nós não sabemos, mas Deus, Ele sabe, é um conhecimento que é demais, é elevado demais, está além do nosso alcance. E Ele ainda vai agora funilando e fala: Ele sabe os meus pensamentos. Ou seja, de longe Ele percebe o meu pensamento. Lembrando que Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus que está acima de tudo. Lá do seu trono, Ele é capaz de ver os nossos pensamentos. Ele penetra cada pensamento, nenhum passa em branco diante de Deus. Ninguém sabe aquilo que eu estou pensando agora. E eu não sei aquilo que os irmãos estão pensando nessa noite. Ninguém sabe o que a pessoa do seu lado está pensando, mas Deus, Ele sabe cada pensamento nosso. Ele é capaz de ver aquilo que passa na sua mente, na sua cabeça. E eu tenho certeza que se nós sabéssemos o que nosso irmão pensa, nós estaríamos horrorizados. Ia ter muita contenda aqui nessa noite. Muitos irmãos iam ficar sem falar com o outro. Falar: como você é capaz de pensar isso de mim? Mas o que deve nos alarmar, irmãos, é que Deus, Ele sabe cada pensamento e nenhum passa em branco diante dEle. E não somente Ele sabe, mas Ele examina cada um. Ele julga com justiça cada pensamento. Ao mesmo tempo que isso deve ser bom para nós, isso também deve nos causar tremor. Porque muitas das vezes nós devemos ver o contexto aqui. Davi, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo injuriado. E Deus, Ele sabia tudo aquilo que Davi tinha feito. Ele conhecia a mente de Davi. Ele sabia aquilo que estava na sua cabeça. Então isso causava paz para Davi. Ele louvava a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo isso deve causar temor e tremor. Porque Ele conhece a nossa mente e Ele julga com justiça, com retidão. Ele não somente conhece os nossos pensamentos, o salmista continua falando no versículo 3, ele ainda fala: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece os meus caminhos, a versão atualizada diz. Eu gostei dessa versão, esse versículo na versão atualizada, ele fala: esquadrinhas o meu andar. Ou seja, essa palavra esquadrinhar quer dizer cercar, ou seja, ele cerca o meu andar. Essa palavra era muitas das vezes usada nas guerras, quando o exército cercava uma cidade, cercava um país e deixava aquelas pessoas sem saída. Então, por isso que ele fala: ele cerca o meu andar, ele cerca o meu deitar, ele conhece todo o meu caminho. O que ele estava dizendo é que eu estou na mão de Deus, eu estou cercado por Deus, eu estou encurralado por Deus. Todo o meu andar, todo o meu deitar, todo o meu caminho, tudo o que eu faço está nas mãos de Deus. Eu estou cercado. Não tem como eu fugir da sua presença. Ele observa todo o meu andar. Ele sabe a hora que eu levanto. Ele sabe com precisão a hora que eu levanto, a hora que eu vou levantar no dia de amanhã. Se nós pegar nosso celular, nossos aplicativos, e você ir no Google Maps, tem um lugar lá que ele sabe a sua rota. Ele sabe todo o lugar que você foi no dia de hoje, no dia de ontem, durante o mês passado, durante um ano. E muitas pessoas, quando ficam sabendo disso, ficam assustados.
E ele sabe, ele tem uma previsão do horário que você vai sair amanhã. Ele sabe a sua rotina, o seu domingo, a sua segunda, a sua terça, mas é somente uma previsão. Ele não tem certeza do horário que você vai levantar amanhã. Não sabe se você vai atrasar, se você vai talvez no Portinari. Ele tem uma previsão. Agora Deus não. Ele sabe o horário que você levanta, Ele sabe o seu caminho até o seu serviço, Ele sabe onde você parou, por que você parou, a forma que você trabalhou, a forma que você trabalha. Ele sabe tudo. Nós estamos cercados nas mãos de Deus. Ele sabe o seu caminho e toda a sua vida. Nós devemos ter essa noção. Quando nós trabalhamos sabendo que nós estamos sendo vistos por Deus, a Bíblia fala, que tudo que nós fizermos, seja palavra em ação, nós devemos fazer para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar de forma diferente. Quantas vezes, irmãos, nós trabalhamos de uma forma quando nosso supervisor está olhando, e nós trabalhamos de outra quando ele se afasta de nós. Mas Deus, Ele sabe disso, Ele vê a forma que nós trabalhamos, Ele vê a forma que nós negociamos, Ele sabe se nossos impostos estão em dias ou não, se nós estamos devendo ao nosso próximo ou não, se eu sonego imposto ou não, se eu estou de acordo com o Estado ou não. Ele sabe a motivação de minhas ações. A realidade é que eu estou nas mãos de Deus, estou cercado por Ele. Ele sabe toda a minha vida ativa. E Ele não só sabe a minha vida ativa, como Ele também sabe a minha vida passiva. Por isso que Ele fala, esquadrinhos o meu andar, falando de vida ativa, e o meu deitar, a minha vida passiva. Ele sabe a forma que eu sou, até mesmo quando eu estou deitado, descansando, aquilo que passa na minha mente, Ele sabe. Ele sabe aquilo que eu estou maquinando e planejando para o dia de amanhã. Alguns estudiosos falam que, quando ele fala deitar, ele está falando daquilo que eu faço escondido. Ele sabe também, se essa interpretação estiver correta. Ele sabe tudo o que eu faço, as escondidas. A forma que eu trabalhei, a forma que eu sou diante de todos, e a forma que eu sou quando ninguém está olhando. Ele sabe tudo os meus pensamentos, Ele sabe todos os segredos do meu coração. Aquilo que a minha mãe não sabe, meu pai não sabe, Deus, Ele sabe, Ele está vendo. Aquilo que eu não falei com a minha esposa, Deus, Ele sabe. Ele conhece tudo. Por isso que Ele fala, Ele conhece todos os meus caminhos. Ele resume tudo aquilo que Ele falou agora, nesse versículo. Ele fala, Ele conhece todos os meus caminhos. Isso, irmãos, deve causar temor para nós. Porque Deus, Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E ao mesmo tempo, isso deve trazer alegria. Porque nós sabemos que Deus, Ele julga corretamente. Ele conhece as nossas intenções. A intenção do meu coração, Ele conhece. Isso, então, deve trazer alegria. Quantas vezes, irmãos, nós fomos injuriados por causa da nossa cosmovisão que nós temos. E as pessoas do mundo nos julgam mal. Os nossos parentes nos interpretam de maneira errada e nos julgam. E às vezes quer afastar de nós, às vezes quer rotular a nossa pessoa. Mas nós devemos ser alegres, sabendo que Deus, Ele conhece e Ele julga com justiça a nossa vida, a nossa cosmovisão. E Ele não erra no seu julgamento. E o salmista, ele continua falando no versículo 4, ele fala, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões Sua mão sobre mim. Deus, Ele não só conhece aquilo que eu falo, mas Ele conhece aquilo que eu vou falar. Alguns estudiosos falaram que quando nós estamos falando alguma coisa, e quando nós ainda estamos soltando a palavra, nosso cérebro já está trabalhando, tem mais ou menos 8 a 10 palavras na nossa mente. E Deus, Ele já sabe todas elas. Aquelas palavras que nós não tivemos coragem de falar e nós freamos nossa língua. Deus, Ele sabe aquilo que você ia falar,
aquilo que você pensa contra o seu próximo. Quantas vezes nós não temos coragem de falar com nossos irmãos e nós então temos pensamentos ruins sobre eles e nós às vezes, como fala, julgamos eles em pensamentos. Deus, Ele sabe tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você julgou o seu irmão, tudo aquilo que você julgou o seu próximo. Deus, Ele sabe todas as coisas. Aquilo que você desejou falar e não teve coragem de falar, Deus, Ele vê. Ele é um Deus que vê tudo. É um Deus onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento sobre nós. E Ele fala no versículo 5, Tu me cercas por trás e pela frente e põe sua mão sobre mim. Ou seja, Ele conclui a onisciência de Deus aqui, chegando à conclusão que nós estamos cercados por Deus, nós estamos nas suas mãos e Ele, como se Ele colocasse a sua mão por cima de nós, nós estamos cercados por trás e pela frente, não tem como nós fugir do conhecimento de Deus. Então ele chega na conclusão falando, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Ou seja, Davi ele fica perplexo, ele fica maravilhado diante de tal conhecimento que Deus tem dele. E nós devemos ter essa mesma sensação. Nós devemos ficar maravilhados. Cada um deve ficar maravilhado sabendo que Deus ele conhece inteiramente a você, muito mais do que você mesmo. Tal conhecimento é tão elevado que eu não posso atingir, mesmo se eu quisesse, mesmo se eu desejasse, se eu esforçasse, mesmo que eu quisesse ir buscar de forma tão intensa. Nós não podemos atingir. É somente um Deus transcendente, é somente um Deus todo-poderoso, é somente um Deus que tem todo o conhecimento. Nós vamos ver que todos esses três atributos de Deus estão interligados um ao outro. Um Deus que tem tal conhecimento é somente um Deus todo-poderoso. É um conhecimento tão elevado que nós jamais vamos atingir, nem mesmo na glória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós devemos ficar maravilhados diante de tal conhecimento que nosso Deus tem. Esse conhecimento deve nos causar temor e também deve nos causar alegria. E deve levar nós a louvar o nosso Deus por causa disso. E agora, a partir do versículo 7 até o versículo 12, ele começa falando da onipresença de Deus. Nós vemos que esses atributos são todos muito bem conectados. Ele começa falando, para onde eu poderia escapar do teu espírito? O salmista ele faz uma pergunta, não que ele quisesse fazer como Jonas, querer fugir da presença de Deus. Não é isso que ele está falando aqui. Mas ele está refletindo no Deus que permite ele conhecer. Ele fala, como eu posso fugir, escapar de um Deus que conhece tudo? E agora ele vai mostrar que ele não somente conhece tudo, mas ele está em todo lugar. A realidade é que nós não podemos fugir da presença de Deus. Por isso ele fala, para onde eu poderia fugir da sua presença? Para muitos, isso vai causar tremor, como Jonas iria querer fugir da presença de Deus. Mas não é isso que ele quer fazer aqui. Ele sabe que ele não pode fugir da presença de Deus. Ele fala, se eu subir aos céus, lá estás. Ou seja, como eu vou fugir da presença de Deus? Um Deus que ele mora nos céus. Eu não vou fugir da presença de Deus lá no céu, sendo que ele mora lá. Então ele vai para o outro extremo, ele fala, se eu fizer na minha cama, na sepultura, lá também estás, Deus. Mesmo se eu não posso fugir de Deus lá nos céus, porque céus é o lugar de Deus, então eu vou para outro extremo, eu vou cavar o mais profundo abismo, o mais profundo da terra. Eu não vou fugir de Deus, porque lá Ele está. Alguns interpretam aqui falando do Hades, falam como se fosse o inferno. Ou seja, Deus ele habita no céu, então eu vou para o outro extremo, eu vou lá para o inferno, tentar fugir da presença de Deus, mas eu não vou fugir de Deus lá. Porque Deus ele sabe, Ele enxerga lá, Ele está em todo lugar. Ou seja, Deus está no inferno? Deus estaria no inferno? Que pergunta, hein?
Ele está também, mas ele está em juízo, aplicando o juízo para aqueles que não quiseram conhecer Deus. Então ele fala no versículo 9: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ou seja, na versão NVT, se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, lá estás também. Ou seja, se eu pego o nascer do sol e eu corro na velocidade da luz até o pôr do sol, eu não conseguiria fugir de Deus. Mesmo que eu quisesse me esconder dele nas profundezas do mar, ali também Deus estás. Não há lugar algum que Deus não estás. E agora ele chega no versículo 10, olha que algo maravilhoso que ele fala: mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, esse conhecimento que ele tem de Deus traz consolo para ele. Ele fala: quão longe eu for, mesmo que eu vá na velocidade do sol para qualquer lugar do mundo, a mão de Deus está me dando sustento e me guiando. Irmãos, olha quão maravilhoso é isso. Quantas vezes os pais criam, as suas filhas, e ela casa e vai para longe, e ele fica preocupado, falando: como vai ser ali? Como vai ser na cidade que ela vai estar morando agora? Irmãos, ele pode descansar, sabendo que Deus está com ela, está guiando, está dando sustento a ela. Como nosso irmão Wesley, quantos quilômetros ele viajou? Deixou que seu pai, deixou que a sua mãe, deixou que seus irmãos, deixou seu emprego antes dele se tornar missionário. E vai para um lugar que a cultura é diferente, mesmo embora ainda é no Brasil, e vai para viver pela fé, tendo certeza que a mão de Deus está guiando, está dando sustento a ele. Nosso irmão Eliel, para um outro lado, quase do outro lado do mundo, ele pode confiar no sustento de Deus, irmãos. Quando nós temos noção da presença de Deus, nós podemos saber que a sua mão nos guia, a sua mão nos dá sustento. Como é importante nós conhecer o nosso Deus, saber que a onipresença dele dá consolo a nós, dá sustento a nós. Agora, se por outro lado eu tento fugir da presença de Deus, o versículo 11 ele fala: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Ou seja, se alguns querem fugir de Deus, se a presença de Deus te causa temor, te causa tremor, e você então chega à conclusão que você vai para um lado, Deus está, você vai para o outro, Deus está, você vai para o mais alto ou para o mais fundo, então você chega à conclusão: então vou para o mais escuro, afinal Deus é luz e nele não habita trevas alguma. A realidade é que você não pode fugir de Deus, porque Ele é o Deus que criou a luz. E a luz e as trevas para Ele são a mesma coisa, nós não podemos fugir do nosso Deus. A noite vai brilhar para Ele, tal como o dia. Isso então, irmãos, a onisciência de Deus, a onipresença dEle deve trazer consolo a nós. Sabendo que Deus ele nos conhece, Ele sabe aquilo que você faz e a motivação que você faz, a motivação com que você trabalha, a motivação com que você trabalha para Ele mesmo, Ele conhece. E ao mesmo tempo, isso deve causar temor a nós, sabendo que Deus ele conhece tudo de você, e isso é um alerta para você não pecar contra Ele. O conhecimento de Deus, ele é também a chave para nós não pecar contra Ele, sabendo que Ele vê a sua mente, vê o seu coração, e Ele sabe todo o seu caminho. E agora, a partir do próximo versículo, eu vou correr um pouco, nós vamos ver a onipotência de Deus. Nós vemos a onisciência, nós vemos a onipresença dEle, e agora nós vamos ver o seu poder, nós vamos ver que tudo está interligado. A partir dos próximos versículos, é maravilhoso demais para nós, irmãos.
a forma que Davi vê a concepção, a forma que Davi vê a origem da vida, sem ele ter as informações que nós temos hoje, sem ele conhecer de anatomia, de embriologia. Ele, na época dele, não tinha nem sequer ultrassom, e ele vê a forma que a vida começa. É algo maravilhoso. Eu, quando assisti os ultrassons da Manu, irmão do céu, que bênção, que coisa maravilhosa a gente vê. Aquilo ainda na barriga da mãe e ver que Deus está sustentando. Davi não tinha essas informações, ele fica maravilhado com isso. Então ele começa no versículo 13 falando: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quando ele fala tu aqui, ele está falando de Deus, mostrando que Deus ele dá a vida, mostrando que a vida é um milagre de Deus. E tu me criaste no íntimo e me teceste no ventre da minha mãe. Quando você ainda estava em oculto ali no ventre, mesmo quando nem sequer seu pai e sua mãe sabia que você estava na barriga, ele fala que Deus ele já conhecia, que a vida é um poder de Deus. Vemos aqui que está todos os três atributos juntos. Deus ele conhece, Deus ele também está lá, ele está junto, e Deus é quem dá o poder da vida. A vida é o poder de Deus. Ou seja, ele está falando que quando você ainda estava no útero ali da sua mãe, tudo ali já tinha sido colocado no ventre da sua mãe. Todos, é como se estivesse falando que lá no ventre estavam todos os ossos, todos os neurônios, os tendões e tudo ali no ventre. É algo de Deus, é o poder de Deus. Então ele fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Ou seja, toda a vida deve louvar a Deus. A vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus. A vida é um milagre de Deus. E cada pessoa foi criada por Deus de modo especial. Todo mundo pode dizer isso. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Alguém sabe? Tem ideia? Tem noção? 7 bilhões. Mais de 7 bilhões de pessoas. E já parou para pensar que nenhum é igual ao outro? É muita vida, é muitas pessoas, mais de 7 bilhões, e ninguém é igual a ninguém, porque Deus fez cada um de forma especial. Mesmo quando você ainda estava lá no ventre, Ele sabia a forma que você seria, a sua estatura, a sua cor, o lugar que você ia nascer, tudo. Ninguém é um acidente, ninguém é um acidente. Deus ele fez você dessa forma que você é, e tudo para glorificar a Deus. Por isso que ele fala: suas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Mais de 7 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém. E Davi fala aqui mais ou menos 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Agora pensa, quantas gerações se passou até aqui, ninguém é igual a ninguém. Deus ele fez cada pessoa geração após geração. E tudo para glorificar a Ele. E Ele ainda fala: você tenho plena certeza, você pode ter certeza disso. Você não é um acidente, você é um milagre de Deus. E toda a vida é um milagre de Deus. Ele fala no verso 15: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como que nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião, versículo 16, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ele fala: os meus ossos não estavam escondidos de ti, falando aqui, quando ele fala nas profundezas da terra, falando que quando ainda estava no útero, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, ele fala entretecido. Essa palavra aqui ele fala como na figura de um artesão, quando estava formando cada um deles, ou seja, lá no útero da sua mãe, quando você ainda era um embrião, então você estava entretecido, os seus ossos estavam escondidos ali, quando em secreto eu fui formado, foi criando osso a osso, cartilagem a cartilagem, peça por peça, tudo é Deus, é um milagre de Deus, é o poder de Deus ali, irmãos. A vida é um milagre de Deus, é o poder de Deus. Ele fala: os teus olhos viram o meu embrião.
mesmo quando ninguém sabia, mesmo quando você estava escondido ali, em secreto, Deus é quem fez, Deus é poderoso, Deus é quem estava ali, e Ele viu tudo, em substância ainda informe, Ele viu. As primeiras horas, quando ninguém sabia, Ele estava lá, Ele estava vendo, irmãos. Olha como que é o poder de Deus. A ciência não consegue explicar isso. Nós não conseguimos entender isso. E esses versículos, eu abro parênteses aqui, é suficiente para mostrar que o aborto é um pecado. O aborto, ele é um assassinato. Não tem como o cristão defender o aborto de forma alguma. Nada é um acidente, nada. A vida, ela é um milagre de Deus. Ela é um milagre. Deus, Ele viu quando a substância ainda era sem forma. Deus, Ele viu. E não somente isso, mesmo quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, Ele fala que todos os dias foram determinados, foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Deus, Ele não somente viu tudo, Ele não somente registrou tudo, não somente até mesmo após a vida, nós vemos o poder de Deus, irmãos. Olha o trabalho que é a hora do parto. Quem assistiu sabe a forma que é delicado, seja natural ou seja cesáreo, é algo super delicado e é Deus quem faz tudo nascer. Já parou para pensar, até mesmo é Deus quem faz até mesmo o leite que dá sustento à criança descer, é Deus quem faz descer o leite. Ninguém ensinou a criança já a pegar o peito, ela já nasce, é tudo um milagre de Deus. E mesmo quando você ainda estava lá no ventre, Deus, Ele já determinou cada dia no seu livro. Ou seja, tudo é um milagre de Deus. E quando Ele fala aqui que cada dia foi escrito no teu livro, essa palavra aqui no Antigo Testamento, ela é muito usada para falar quando o oleiro ele está trabalhando no vaso. Quando ele está trabalhando no formato daquele vaso, ele tem em mente, na sua mente, aquilo que aquele vaso vai ser. É isso que Deus ele faz. Ele já tem em mente aquilo que você vai ser. Ele tem em mente até mesmo todos os seus dias, até mesmo os desastres que acontecem. E Ele permite tudo para que você seja aquele vaso que Ele quer que seja formado. Olha o quanto o nosso Deus é poderoso, irmãos. Olha quanto o nosso Deus ele é poderoso. E Ele fala, como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma dele. Ou seja, a conclusão que o salmista chega aqui é que tudo é maravilhoso demais para ele. Como é grande os pensamentos de Deus para nós, irmãos. Nós não entendemos a mente de Deus, nós não entendemos o poder de Deus. Olha como o nosso Deus ele é grande. Um Deus que ele tem todo o conhecimento, tem toda a ciência, tem todo o poder. Nós vimos tudo aqui junto na formação da vida. Nós não entendemos isso, é grande demais para nós. Como é grande a soma deles. Se eu fosse contar, são mais do que os grãos de areia. E se eu terminasse de contar, eu ainda estaria contigo. Se Ele fosse contar todo o poder de Deus, todo o poder de Deus na nossa vida, Ele não seria capaz de contar. Ele iria terminar talvez lá na eternidade, mas Ele não iria terminar, não. Ele fala, eu ainda estarei contigo, eu ainda estarei contando. A realidade é que quando nós estivermos com Deus, irmãos, nós ainda vamos estar admirando o poder dEle. E nós não vamos chegar à conclusão de tudo isso, não vamos. De forma alguma. Versículo 19, até o final do capítulo, até o versículo 24, ele estaria falando aqui, talvez, da onipureza de Deus, é o que alguns teólogos chamariam. Nós não vamos ver, eu já tenho passado do horário, mas eu quero terminar com os irmãos, versículo 23 e o versículo 24. A conclusão que o salmista chega aqui, depois de ver o conhecimento de Deus, depois de ver a onipresença de Deus,
e vê a onipotência de Deus, ele chega então no versículo 23, depois que ele vê também a pureza de Deus, a onipureza dele, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e diriges pelo caminho eterno. Ou seja, depois que ele está diante de um Deus tão grande como esse, a conclusão que ele chega é o que eu chamaria aqui de uma oração corajosa. Ele fala então para Deus, ele sondar a ele. Ele começa o capítulo falando: sonda-me, ó Deus. E ele termina falando a mesma coisa: sonda-me. Lembra que nós falamos no início? Sondar, o que é? Examinar, cavar. É cavar a fundo e trazer para fora. Depois que ele vê que Deus ele conhece totalmente ele, que Deus ele está com ele, que Deus ele é um Deus poderoso, o que ele fala é: Deus, examina-me de novo. Deus, examine o meu coração, traz tudo para fora. Aquilo que está em oculto, aquilo que talvez eu mesmo sei, aquilo que talvez eu não sei, o que eu tenho pecado, o que eu tenho falhado diante de Deus. Por isso que eu falo que é uma oração corajosa. Ele fala: mostra-me se em meu caminho há algo que ofende ao Senhor. Mostra-me se a minha conduta há orgulho. Cada um deve fazer essa oração, irmãos, com humildade diante de Deus. Falando: Deus, vê se em meu caminho tem algo que ofende ao Senhor. Vê se em minha vida há orgulho. Vê se há soberba. Vê se há sensualidade. Vê, ó Deus, e me mostra, traz para fora. Vê se em minha conduta há algo em todo o meu caminho diante do dia, em meu trabalho. Vê se há algo que ofende ao Senhor. Vê, ó Deus. Mesmo que doa, mesmo que custe algo, mesmo que custe eu mudar tudo, mostra-me, ó Deus. E depois que o Senhor me mostrar, o que eu vou fazer? Eu vou falar: dirige-me pelo caminho eterno. Mesmo que doa, mesmo que em sua oração diante de Deus nessa noite, Ele mostra talvez aquilo que nem sequer você mesmo sabia. Então você confessa a Ele, e então fala para Ele: Deus, agora muda meu caminho, dirija-me cada dia da minha vida pelo caminho do Senhor, pelo caminho da retidão, pelo caminho que é a Tua vontade, pelo caminho eterno. Guia-me os meus passos nos Teus caminhos. Amém.